Boa noite. Boa noite. Eduardo Campos, candidato a presidente, morre em desastre aéreo aos 49 anos. O jatinho com mais 6 pessoas vinha do Rio e caiu em Santos quando tentava pousar com mau tempo. Em pronunciamento emocionado, a vice Marina Silva lembra os 10 meses de convivência com o presidenciável. O mundo político lamenta a tragédia. Dilma diz que havia respeito mútuo e que a perda vai além das divergências. A aliança liderada pelo PSB tem prazo legal de 10 dias para decidir o futuro da campanha. Neto de Miguel Arraes Campos morreu no mesmo dia que o avô, 9 anos depois. A morte de Eduardo Campos. O repórter Vinícius Marra está desde o início da tarde no local do acidente de avião, no bairro Boqueirão, em Santos, e traz mais informações. Vinícius. Olha, Gabriel, já são mais de 9 horas de trabalho, do Corpo de Bombeiros aqui para tentar identificar e também tirar os corpos, dos escombros. E nós estamos aqui com o capitão Palumbo, que está participando de todo esse trabalho também de identificação. Uma dificuldade muito grande, capitão, de identificar os corpos, É uma dificuldade dos 15 órgãos que estão aqui trabalhando em conjunto para o atendimento da emergência, por causa da grande área de atuação. Foram 13 imóveis que foram atingidos pelos destroços da aeronave, e aí a gente tem uma grande dificuldade por causa do detalhamento dessa busca. Nós estamos buscando não só as vítimas, mas também peças fundamentais para que possam ajudar depois na investigação do caso. Quantos homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando, essas equipes todas? A chuva chega a atrapalhar esse trabalho também no local do acidente? O Corpo de Bombeiros ele atua agora no momento com 45 homens, um cão, para ajudar na localização dos corpos das vítimas. É problemático a chuva porque nós temos algumas partes, por exemplo, de um jardim interno, onde o avião possivelmente tenha se chocado com o primeiro impacto. Se você tem uma chuva muito extensa e muito forte, ele pode provocar ali alguma desestabilização no solo e prejudicar um pouco o nosso trabalho. Mas por enquanto está sob controle e as equipes estão fazendo essa busca detalhada com o objetivo de localização dos corpos. Assim que os corpos forem localizados, eles serão encaminhados para o Instituto Médico Legal em São Paulo. E como que eles serão identificados? Há uma dificuldade também para identificar os pedaços, os restos mortais. Há uma dificuldade por causa que eles não estão concentrados num único ponto. Eles estão concentrados em vários pontos. As equipes do Instituto de Criminalística estão juntos com as do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do CENIPA fazendo essa retirada dos corpos e depois para identificação posteriormente e possivelmente por DNA, que deve ser a única forma. Agora, há uma explicação já para o acidente, A gente soube que o piloto tentou pousar em Guarulhos, não conseguiu. Ele tentou desviar desses prédios que estão aqui. O senhor tem essa informação? Tecnicamente, o Corpo de Bombeiros ele não pode se envolver numa questão tão primordial, No caso, acredito que as autoridades aeronáuticas possam dar maiores esclarecimentos sobre o que aconteceu. Nós aqui estamos atuando como órgão de primeiro atendimento, primeiro para apagar o incêndio provocado pelo impacto aí nas casas e retirar as pessoas lá de dentro. Foram 5 vítimas socorridas para hospitais aqui da região, para Santa Casa de Santos. E depois buscando essas vítimas, buscando as vítimas propriamente ditas do avião. E é isso o nosso objetivo principal agora, e tentar fazer isso de forma que a nossa operação evolua em nossos objetivos. O trabalho do Corpo de Bombeiros especificamente segue até que momento? Ele vai seguir até a localização das vítimas. Esse é o nosso principal objetivo do Corpo de Bombeiros. Só que da operação inteira não. Existem outras operações que são necessárias, os equipamentos que
alguns equipamentos técnicos do avião que possam ajudar o CENIPA no esclarecimento. O Corpo de Bombeiros também está fazendo um trabalho em conjunto para que a gente consiga localizar e passar essas peças para os investigadores. Então não há possibilidade da gente atender uma ocorrência dessa magnitude sozinho. São 15 órgãos atendendo para que a gente chegue no objetivo comum de deixar o local em segurança e todos os nossos produtos resolvidos. Capitão, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para vocês aí, para toda a equipe. Nós continuamos por aqui, né, colhendo as informações e voltamos a qualquer momento no jornal. Voltamos ao estúdio. O piloto do avião Cessna, onde estava Eduardo Campos, tentou efetuar o pouso da aeronave em condições de voo por instrumentos. De acordo com o comandante do núcleo da base aérea de Santos, o Major Olímpio, o piloto não conseguiu enxergar a pista e, por isso, arremeteu. O avião Cessna modelo 560XL, com capacidade para 10 pessoas, tinha a bordo 2 tripulantes e 5 passageiros. Saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino à base aérea de Santos, que fica na cidade vizinha do Guarujá, litoral paulista. A aeronave caiu por volta de 10 horas da manhã numa área populosa da região central e próxima ao mar, no Canal 3, entre as ruas Alexandre Herculano e Vaía de Abreu, bairro do Boqueirão. Chovia muito. Vários moradores postaram vídeos na internet mostrando a destruição de casas e o trabalho inicial das equipes de resgate. A turbina está dentro dessa janela aqui. No início da tarde, o comandante do núcleo da base aérea de Santos, Major Olímpio, conversou por telefone com o jornalista Milton Parron, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ele disse que os pilotos tentaram efetuar o pouso em condições de voo por instrumentos, mas não tiveram contato visual com a pista. E efetuaram o procedimento de arremetida, que é um procedimento normal numa situação dessas. Havia algum alerta de tempo muito ruim no mar emitido pela Marinha 2 dias atrás, com ventos muito fortes ou não? O aviador, a aviação em geral, ela tem todo um sistema de alerta meteorológico particular, né? E os pilotos estavam conscientes das condições meteorológicas no nosso aeródromo. Quando esta aeronave aproximou-se da base aérea, no contato via rádio, foi alertada de que as condições não eram as melhores para pouso? Afirmativo. O controlador da nossa rádio, né, ele alerta os pilotos para as condições meteorológicas reinantes no momento. A aeronave ainda em condição de voo, né, ainda efetuando o voo, os pilotos naquele momento optaram por efetuar o procedimento de arremetida. Depois que arremeteu, o piloto chegou a conversar com o controle dizendo qual era a sua intenção? Tenho informação de que o piloto tinha a intenção de tentar um novo procedimento, um segundo procedimento para novamente tentar efetuar o pouso. O procedimento prevê uma curva pela esquerda e a trajetória da aeronave condiz com o previsto na carta de aproximação. Após esse momento, após o momento da arremetida, a Rádio Santos perdeu contato rádio com a aeronave, não foi mais possível comunicar-se novamente com a aeronave. A pista da base aérea é compatível com a operação da aeronave. Ainda é prematuro, ainda é preliminar para atribuir as condições meteorológicas, a fatores aí que possam ter contribuído para o acidente. A Polícia Federal enviou 6 peritos para apurar as causas do acidente. A Aeronáutica e Polícia Civil também vão investigar. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade e inspeção anual de manutenção em dia. Diversas autoridades e amigos de Eduardo Campos foram à Baixada Santista logo após o acidente. A repórter Fernanda Azevedo está na Prefeitura de Santos e tem outras informações. Fernanda. Juliana, vários políticos de diversos partidos vieram aqui nesta tarde à Prefeitura de Santos, assim que souberam
do acidente e da morte de Eduardo Campos. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve aqui e disse que é um pesar imenso que o país perde uma figura com extraordinárias qualidades pessoais e um homem público de carreira extremamente promissoras. O ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também veio de Brasília a pedido da presidente da República, Dilma Rousseff, para dar apoio às famílias nos procedimentos para os funerais. Vários políticos da coligação do PSB também vieram aqui. O coordenador da campanha de secretário-geral do PSB, Carlos Siqueira, ele leu uma nota desta coligação e disse que o ideal de Eduardo Campos não morre com ele, pois ficou uma semente. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também prestou solidariedade à família e aos amigos e disse que o Brasil perdeu uma liderança jovem e promissora que tinha muito a contribuir. Um dos pronunciamentos mais emocionados dessa tarde foi de Marina Silva, ela que é vice na mesma chapa de Eduardo Campos pela corrida presidencial. Ela comentou aí esses 10 meses de intensa convivência com Eduardo Campos e pediu que Deus ajude a família do político. Vamos ouvi-la. Quero pedir a Deus que sustente a Renata, ao Zé, ao João, a Duda, o Pedro, o pequenino Miguel e a todos os familiares dos companheiros de Eduardo Campos. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. Que eu sei que os brasileiros todos igualmente estão compartilhando com cada um de nós aqui, principalmente com a sua família, com seus amigos e conosco. Durante esses 10 meses de convivência, aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo e a confiar nas suas atitudes e nos seus ideais de vida. Foram 10 meses de intensa convivência que, como eu disse, começamos a afiar juntos, principalmente a esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Eduardo estava empenhado com esses ideais até os últimos segundos de sua vida. E a imagem que eu quero guardar dele foi da nossa despedida de ontem. Cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de compromissos. É com esse espírito que eu peço a Deus que possa sustentar a sua família, consolar a sua família e também a todos nós. Eduardo Campos estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Ex-governador de Pernambuco, também foi ministro do governo Lula, deputado estadual e deputado federal. Eduardo Henrique Acioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965 no Recife. Formado em economia, conviveu desde cedo com o mundo político. Era neto de Miguel Arraes, governador de Pernambuco, cassado pelo golpe de 64 e que ocupou novamente o cargo em 83, eleito após voltar do exílio. Arraes, como Campos, morreu num dia 13 de agosto, 9 anos atrás. Campos era filho da ex-deputada federal e ministra do Tribunal de Contas
Contas da União, Ana Arraes, e do escritor Maximiliano Campos. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro em 1990, quando se elegeu deputado estadual. Chegou por 3 vezes à Câmara dos Deputados em 94, 98 e 2002, ano em que ganhou destaque como articulador do governo Lula. 2 anos depois, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia como o mais jovem dos ministros. Foi eleito governador de Pernambuco em 2006 e reeleito em 2010 com mais de 80% dos votos válidos no primeiro turno. Deixou o cargo em abril deste ano para concorrer à presidência da República, tendo como vice a ex-senadora Marina Silva. Eduardo Campos deixa esposa e 5 filhos. O mais novo nasceu em janeiro deste ano. Partidos e políticos lamentaram a morte de Eduardo Campos. Em nota, o PSB, partido de Eduardo Campos, diz que 9 anos após a morte de Miguel Arraes, avô de Campos, lamenta divulgar o falecimento de seu candidato à presidência da República, destacando que ele vivia o auge de sua brilhante carreira política. E afirma: perdemos Eduardo Campos quando mais o Brasil precisava de seu patriotismo, seu despreendimento, seu destemor e sua competência. E encerra dizendo que não é só Pernambuco, sua gente e o PSB que perdem seu líder. É o Brasil que perde um jovem e promissor estadista. Já a rede Sustentabilidade de Marina Silva, vice de Campos, postou no Twitter que todos estão chocados pela queda do avião. O vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, divulgou em nota que não tinha palavras para descrever a tragédia que hoje se abateu sobre a política brasileira e afirmou que Eduardo Campos era um político de princípios e valores herdados de sua família e levados com dignidade e honra por toda a sua trajetória no parlamento e no executivo. E a imprensa internacional também destacou o acidente fatal com o avião em que viajava Eduardo Campos. O americano New York Times informou que a presidente Dilma Rousseff cancelou todos os compromissos de sua campanha à reeleição e afirmou que o jato do ex-governador sofreu acidente diante do mau tempo no litoral de São Paulo. O jornal francês Le Figaro lembrou que Campos estava em terceiro nas pesquisas e que se apresentou como candidato de esquerda favorável à economia de mercado. O italiano Corriere della Sera destacou que o candidato tinha 9% das intenções de votos para as eleições presidenciais e que a candidata à vice-presidência, Marina Silva, não estava no voo. O site do jornal britânico The Guardian diz que as eleições brasileiras foram jogadas na incerteza com a morte de Eduardo Campos. O jornal argentino La Nación publicou um perfil de Campos e destaca o fato de ele ter sido aliado de Lula e hoje ser rival de Dilma. Os candidatos à presidência suspenderam todos os compromissos da campanha eleitoral. Aécio Neves se pronunciou em nota. No meio da tarde, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento à nação. Ela decretou luto oficial de 3 dias e expressou condolências às famílias de Campos, dos pilotos e dos outros profissionais da campanha que estavam no avião. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, nós mantivemos sempre uma forte relação de respeito mútuo. Espero que o exemplo do Eduardo Campos sirva para mantê-lo vivo na memória e nos corações dos brasileiros e das brasileiras. Sem dúvida, é um momento de pesar, sem dúvida, é um momento de tristeza, um momento que nós devemos também acatar com o reconhecimento que nós, seres humanos, somos afetados pela fragilidade da vida. Em nota, o candidato Aécio Neves, do PSDB, declarou que o Brasil perde um dos seus mais talentosos políticos, que sempre lutou com idealismo por aquilo que acreditava. Aécio Neves acrescentou que a perda é irreparável e incompreensível. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também lamentou a morte de Eduardo Campos pela internet.
Em sua página no Facebook, Fernando Henrique Cardoso postou um texto lamentando a tragédia que ocasionou a morte de Campos e de outras 6 pessoas. Ele expressou suas condolências às famílias das vítimas. A FHC destacou que quem perde com a morte de Eduardo Campos é o país. Disse que, eleito ou não, o político seria um líder jovem para a renovação política que o Brasil tanto precisa e classificou a perda como irreparável. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou homenagem a Eduardo Campos. O ex-presidente afirmou, por meio de nota, que o país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade e que teve a alegria de contar com a inteligência e dedicação de Campos nos anos em que foi ministro de Ciência e Tecnologia em seu governo e que, ao longo de toda a vida, Eduardo lutou para tornar o Brasil um país mais justo e digno. Voltamos a falar com o repórter Vinícius Marra, que está em Santos, local do acidente, desde o início da tarde. Vinícius, Gabriel, boa noite. Nós recebemos a informação agora de que a caixa preta do avião ela foi encontrada e já foi transportada daqui pela aeronáutica. A gente acompanhou agora há pouco toda essa movimentação, né? E a gente vê aqui também, olha, agentes aí da Polícia Federal. A Polícia Federal que também vai investigar o caso. Abriu um inquérito aí para apurar as causas do acidente. 6 peritos da Polícia Federal vieram para cá. O caso também ele será investigado, né, pela Polícia Civil e também pela Aeronáutica para tentar descobrir aí o motivo, né, da queda deste avião. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, também deu uma entrevista e disse, né, que os corpos sendo encontrados, eles serão levados, né, para o Instituto Médico Legal em São Paulo e terão que ser identificados, né, por exames de DNA. E hoje nós percorremos aqui todos os bairros, conversamos com as pessoas que estavam aqui, moram muito próximas, né, e todas estavam muito assustadas e relataram, né, esses casos do acidente aqui na região. O bairro ainda continua sem luz, o trecho continua interditado, mas essas pessoas contaram para a gente hoje na reportagem o que viram, né, como receberam essa notícia da queda do avião tão próxima, né, da casa delas. Acompanhem aí na reportagem. O quarteirão próximo ao acidente foi interditado. A energia elétrica da região também foi cortada. Para os moradores, uma tragédia difícil de acreditar. Um estrondo e aquela bola de fogo e os vidros do prédio ao lado caíram tudo assim, tem a telha do corredor da escolinha, bem na porta da cozinha, assim, caíram. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Para mim, era uma explosão de um botijão. Que eu falei, explodiu um botijão e tá, não, aquele cheiro de querosene, a bola imensa de fogo. Destroços do avião atingiram este prédio, que foi interditado pela Defesa Civil. Os moradores assustados tiveram que deixar o local. Fogo e o vento, aquele vento quente, né? E aí corre para lá, né? Correndo para a rua, tudo tal. Em Santos, o jato particular caiu sobre casas. Segundo testemunhas, chovia muito na hora do acidente. 5 pessoas também ficaram feridas, entre elas 2 crianças que estavam nas casas próximas ao acidente. Nós estamos na sacada, no 10º andar de um prédio que fica ao lado do acidente. E aqui de cima dá para ver bem onde a aeronave caiu. Ali, aquele perímetro todo foi atingido com o impacto do avião. A gente vê o telhado todo destruído. E agora começa o trabalho mais complicado do Corpo de Bombeiros, que é de localizar e identificar os corpos. Débora estava dormindo no momento do acidente e conta que acordou com um forte barulho. Foi um som muito alto, uma explosão, né? Um susto, verdadeiro pânico, parece que tremeu o prédio todo. Mas assim, aí no início a gente não sabia o que era, corri para as janelas e aqui é um lugar que realmente dá para ver uma visão, né, maior, e aí a gente viu que estava pegando fogo, mas assim, inicialmente o que eu achei foi uma explosão de gás, né, uma explosão, não que seria uma aeronave. O trabalho do Corpo de Bombeiros e dos peritos para encontrar os corpos seguiu durante toda a tarde. A gente acredita que não será um trabalho fácil, o Corpo de Bombeiros deve permanecer aqui no local durante todo o tempo e nós vamos aqui agora fazer esse trabalho de busca
juntamente com cães de salvamento, que vão auxiliar as equipes no local, na localização desses corpos. E o Corpo de Bombeiros vai permanecer. O governador de Pernambuco, João Lira Neto, fez um pronunciamento no início desta tarde no Recife. Ele falou no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. João Lira Neto lamentou a perda de Eduardo Campos, a quem chamou de amigo, e decretou luto no estado por 7 dias. Perdi um amigo